E o primeiro passo, sem o qual nada vai acontecer, é reconhecer o que é que está te bloqueando, ou o que a gente chama aqui de couraças, né? Porque uma couraça é o quê? É uma coisa que segura, né? Então, assim, você precisa reconhecer as suas couraças. Você fala, não, eu tô super bem, tô super legal, minha vida tá super legal. Não é assim, porque ela não tá aqui na manifestação do nível consciente, mas elas são expressões de experiências muito mais profundas. E isso é um problema. É uma das maiores barreiras que te impede de transformar suas sessões. É o fato de você não ter resolvido as suas próprias dores, não ter trabalhado e dissolvido as suas próprias couraças. Entende? E essas couraças, elas são formadas por questões pessoais, né? Não resolvidas. Coisas muitas vezes do passado, às vezes de um passado muito, muito antigo. E isso tudo está aí afetando diariamente a tua capacidade de ler o campo com clareza. Porque essas couraças, elas criam como se fosse assim, né, umas máscaras, uma nuvem que te impede de ver a realidade. Então, diante desse problema, o que você pode fazer? O que você pode fazer e agir como solução? Essa é uma coisa que eu sempre falo assim, as pessoas chegam para mim e entram no método Ecos, é o primeiro passo que a gente faz, é olhar para dentro, entende? Olhar para dentro e começar a reconhecer aonde elas estão. Porque senão você não vai poder trabalhar sobre elas. Né? Então, assim, eu ajudo você a identificar, durante o processo que a gente passa, né, eu passo com os meus alunos, eu ajudo cada um a identificar e a dissolver as suas barreiras. Essas barreiras que estão impedindo com que o campo flua, né, a leitura e a informação do campo flua para você de uma maneira livre, de uma maneira precisa, de uma maneira clara, para que você possa, sem medo de ser feliz, expressar isso e trazer um caminho de cura para o seu cliente. Então, assim, essa primeira coisa é preciso mirar esse olhar que está sempre aqui, né, para fora, para o outro, inclusive às vezes apontando para o outro, mirar esse foco para cá. E para ver aonde que eu estou sendo tocada, em cada uma dessas dores que a gente carrega. E acredite, por melhor que seja a nossa vida, a gente carrega essas dores, a gente carrega traumas. E eu sempre reforço isso, tem uma escala, né, de intensidade. Mas pequenos traumas, coisas que parecem às vezes inócuas, que outra pessoa de fora fala, que bobagem, isso pode criar um registro psicoemotivo em desequilíbrio numa pessoa que vai contaminar e impedir o sucesso dela pela vida inteira. Não precisa ser um grande evento traumático. Às vezes a gente, inclusive, confunde isso. Pequenas coisas podem ser registradas como um trauma e isso vai começar a desenvolver essa calota de amortecimento, né, que vão sustentar e manter isso que a gente chama de couraças. Então, isso vai te impedir de ler o campo com graça, com leveza, com clareza. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para si e reconhecer essas suas couraças, né? E que Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia, nos ensina isso lindamente. Esse alinhamento entre as três forças, as formas de expressão, as três forças, né, da alma, que a gente chama. O meu pensar, o meu sentir e o meu agir. E esse é um problema grave, porque muita gente que tem muito boa vontade, até uma muito boa formação, estão com essa estrutura completamente desalinhada. Então, assim, você pensa uma coisa, mas você, né, você acredita, você se coloca uma imagem, você se diz uma coisa aqui na mente, mas você está sentindo uma coisa que está indo para o outro lado. Por exemplo, essas coraças te levam a sentir e a representar o mundo de uma certa forma. Mas fala, não, isso aqui é o certo, não sei o que tem. O que está acontecendo? A sua mente e a sua emoção estão indo para lados diferentes. E aí o seu agir vai para onde? Entendeu? Ele fica ali. Você vai agir, porque a gente age no mundo, mas o negócio está completamente desalinhado. E isso vai te gerar, dar uma confusão. Isso gera confusão. E essa confusão vai se manifestar durante a sua leitura de campo também, porque você está mergulhada nessa confusão, nessa incongruência, entende? Entre essas três manifestações. Então, só existe uma possibilidade para você criar o foco e realmente enxergar o que está aqui, que isso esteja alinhado. E essa confusão, você vai percebê-la durante a leitura de campo e vai fazer com que esta confusão, vai fazer com que as suas intervenções sejam mais racionais.
e menos intuitivas. Fica atenta às próximas lives que eu vou fazer, que eu vou compartilhar mais estratégias práticas para te ajudar a crescer, para te ajudar a se destacar na sua prática, porque esse é o meu plano, essa é a minha missão. Formar uma comunidade de consteladores de resultado que levam a constelação para um outro nível de prática.